Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Está no ar o Momento Cultural. E hoje nós vamos falar sobre a Chama Crioula 2019. A cavalgada que conduziu então a Centelha chegou a Passo Fundo no último dia 26. Os meus convidados neste primeiro bloco são o patrão, então, do grupo Cavaleiros do Planalto Médio, Gilberto Zanin de Souza. Boa noite. Boa noite. Também o comandante da cavalgada, o Paulo Roberto dos Santos, mais conhecido como Zebra. Boa noite. Boa noite. E o Pietro Bresolin, que é um dos cavaleiros, um dos chaveirinhos aí do grupo. Boa noite, Pietro. Boa noite. Seja, então, muito bem-vindo. Bem, essa foi a 15ª edição da cavalgada, foram 265 quilômetros de Tenente Portela até Passo Fundo. Como que foi essa experiência? Mais uma vez, Paula, foi muito gratificante, porque, como você falaste, há 15 anos nós conduzimos a Chama Crioula aqui para a 7ª região tradicionalista. Então, a cavalgada foi tranquila, porque foi muito bem planejada pelo nosso comandante de cavalgadas, o Zebra, também com o apoio imprescindível do cavaleiro Indiomar, que nos ajudou, e tudo correu dentro do previsto e do planejado. Chegamos todos bem, com os nossos animais todos em condições. A recepção ali na caravela, no dia 26, foi excepcional. A dona Gilda Galeazzi, que é a coordenadora da 7ª, organizou tudo de forma que nós nos sentimos emocionados com a recepção, pois estavam lá, além dos nossos familiares, que afinal de contas foram 14 dias de cavalgada, 14 dias longe de casa, 14 dias longe da família, longe do nosso trabalho, longe das nossas coisas. Então foi muito gratificante a recepção. Também estava imprensa, autoridades, outros grupos, outras entidades que foram nos recepcionar no dia 26. E a chama ficou guardada até o dia 1º de setembro, no domingo, onde nós definitivamente entregamos mais uma vez, num belo evento organizado pela 7ª região, que é o Torneio da Chama Crioula. Todos os anos a dona Gilda realiza este torneio para que a Chama Crioula seja evidenciada como ela deve ser, o símbolo maior dos gaúchos. Então a cavalgada transcorreu desde o dia 14 de agosto, quando nossos animais e alguns dos nossos cavaleiros e equipe de apoio já foram lá para Tenente Portela organizar tudo, e a maioria dos cavaleiros foram no dia 15 e 16. No dia 16, houve a geração da Chama Crioula na praça principal, com mais de 1000 cavaleiros presentes. Houve a geração da Chama Crioula lá em Tenente Portela. Tenente Portela foi uma figura destacada na Revolução, então por isso que o acendimento este ano foi lá em Tenente Portela. Então houve uma solenidade de acendimento da Chama Crioula no dia 16. No dia 17 foi feita a distribuição para as 30 regiões do estado, onde que nós recebemos a centelha da Chama Crioula para trazer a cavalo até Passo Fundo. Aí transcorremos várias cidades até chegar, como eu disse, aqui no dia 26 e entregamos no dia 1º de setembro. Paulo, então todos esses dias aí não tem frio, não tem calor, não tem chuva, o sol que esquenta também bastante. Tudo vale em nome da tradição e do amor pelo Rio Grande. Tudo vale em nome da tradição e amor pelo Rio Grande. Paula, acontece assim, a gente já se organiza, no mês de abril, eu e o meu assessor direto, que é o Indiomar, que já foi comandante de cavalgada, tem uma certa experiência, a gente já foi a Tenente Portela, definiu no próprio parque do acendimento lá nosso acampamento, já deixamos a área pronta e de lá para cá fizemos todo o trajeto e esse ano eu acho que até foi barbada demais, porque pegamos um pouco de frio, uma chuva, nem um dia de chuva. Eu até brinco com os companheiros que esse ano nós levamos nossas capas de chuva para passear em Tenente Portela. Então foi tudo ótimo, tudo organizadinho, o pessoal colaborou, a turma do apoio, essa nós temos que destacar que sem essa gente, a gente assim, tem uma turma do apoio da cozinha e a turma do apoio dos cavalos. Todos em ordem,
Para ter uma ideia, todas as outras cavalgadas, a gente, durante o trajeto, tinha que estar ferrando animais, ferrando os cavalos. Um cavalo só foi preciso ferrar as patas traseiras, só. Nem ferro os cavalos não perderam. Um trajeto muito bom, que os outros anos, às vezes, pegava a serra, coisa, esse trajeto foi um trajeto mais plano, que aquela região ali, entre Portela, Palmeiras Missões, a região produtiva, então foi mais plano, não judiou dos animais, foi ótima cavalgada. Como que foi definido, então, esse trajeto para trazer essa centelha da chama crioula aqui para Passo Fundo? E vocês também definem o percurso, né? A quantidade de quilômetros que vai ser feita por dia. Como que vocês fizeram todo esse cronograma, essa organização? Certo. A gente faz um cronograma para não judiar dentro do cavaleiro dos animais. Uma média de 30 a 35 quilômetros diários. Algum dia ultrapassou, teve um dia ali que ultrapassou, foi a 42 quilômetros. Daí a gente faz em 2 etapas, bem descansado, faz um almoço, descansa os animais. Vai chegar um pouco mais tarde no acampamento, mas faz bem tranquilo, a gente sai um horário bem mais cedo. Esse dia a gente saiu 7 horas da manhã. E cavalgamos até 5 horas da tarde. A gente no trajeto, o almoço que a gente fala, nem almoço, é um lanchão até para o cavaleiro também não fazer uma refeição muito pesada, nada que possa ter algum efeito colateral durante a cavalgada. Algum desconforto, né? Algum desconforto e tal. Então, é tudo programado. E a gente, daí já, como nós costumamos nos organizar bem antes, então a gente já tem definidas as paradas, com as comunidades, com os CTGs. Eu vou te dar um exemplo. O Palmeiras das Missões, pouso. Onde que vão pousar? No parque, aqui lá do Carijo, que é um parque municipal, tem acomodações para nós, para os animais. Em Chapada. Chapada, nós tínhamos que chegar num horário, fomos recebidos lá onde foi distribuído, lá foi o primeiro município que da 7ª região para receber. E lá, os outros grupos foram pegar os grupos das 7ª regiões, vou te dar um exemplo, Sarandi, Carazinho, Casca, Tapejara, foram já fazer o acendimento lá, em vez de vir aqui e na Roselândia, foram lá em Chapada para receber de nós a chama. Lá foi feita uma solenidade muito bonita na praça, com o apoio do poder público, o CTG deles lá muito organizado, o grupo de cavaleiros também. Então fizeram foi lá uma ótima, nem vou dizer nem bela, uma ótima recepção nossa, aonde que lá foi a primeira entrega da chama para a 7ª região. A gente vai conhecer um pouco mais, então, destes bastidores, digamos assim, da cavalgada, logo em seguida, porque eu quero conversar com o Pietro, que é o mascotinho aí do grupo, né, Pietro? Você tem apenas 11 anos e cavalgou do início ao fim, lá de Tenente Portela aqui até Passo Fundo, né? Isso. Como que foi essa experiência, Pietro? Foi muito legal, nós andamos, eu andava todo dia, assim, todos os turnos. Eu andava no 42 km aí de tarde. Foi muito legal, né? Tinha que encilhar cedo. Era legal de andar a cavalo. Foi a primeira vez que você cavalgou ou você já tinha participado de outras? Eu tinha participado de outras, só que essa foi a primeira inteira. Inteira, Mas você ficou cansado, ficou com saudade do pai, da mãe? Me conta um pouquinho. Cansa bastante e fiquei com saudade da mãe, que o pai foi junto. O teu pai foi junto? Foi. Mas também a gente estava brincando antes de começar o programa que ele tem um outro pai no grupo, né? O Paulo adotou o Pietro de uma forma carinhosa, assim, né? Para cuidar também dele. Ele é meu parceirão. Então o pai já não ficava no acampamento e ele me acompanhava na cavalgada. Pietro, como que foi então para ti cavalgar durante todo o dia e aí chegar num local diferente, com pessoas diferentes de outras comunidades, né? E fazer esse descanso, fazer esse pouso então? Como que foi para ti pernoitar em uma cidade que você não conhecia? Foi muito legal, porque daí eu conheci uma cidade que eu nunca tinha conhecido. Daí nós chegávamos, encilhava o cavalo, eu ia com os outros meninos que estavam juntos conhecer o local que nós estávamos. Dava tempo de brincar um pouquinho também ou não? Dava. Dava? Tinha vezes que nós ia de manhã, eu já
E daí de tarde nós ia jogar bola. Então tu tinha outros amigos aí? Tinha. Tinham quantas crianças também? Tinha umas 3 também. Tinha 3. Tá bem. Paulo, me conta então sobre esses pousos, essa parada de descanso, então. Vocês também já deixavam pré-definidas. Então, o percurso durante o dia era número X de quilômetros para pousar na cidade tal. Isso, Uhum. exatamente. A gente, todo o percurso, tanto que a gente já faz uns folders para distribuir para as famílias. Tem né? aqui, ó. Esse aí, ó, nós saímos daqui já com tudo definido. Tanto o pouso, o almoço, com os locais, com as pessoas, os contatos para a gente contatar. Então, assim, a Paula não tem em a gente tomar susto. A nossa cavalgada é toda pré-definida. Então, o pessoal que sai daqui sai bem consciente de quilometragem, onde que vai ser os pousos. Claro que é acampamento, né? Daí o apoio chega na frente, vai lá, monta o acampamento. A gente vai só para te ter uma ideia, assim, é um comboio. Vai um caminhão que lá é só cozinha vai o rancho, as bebidas, né? Aquele caminhão aquele caminhão é dos cozinheiros, do pessoal da cozinha. Daí vai mais o apoio dos cavalos, onde que também vai a comida dos cavalos, a ração, a aveia, essas coisas todas. E são 3 homens para cuidar dos cavalos, 3 a 4 homens na cozinha. Quer dizer, são 3 homens na cozinha e mais um rapaz que nos acompanha com uma caminhonete durante o trajeto todo, sempre, com uma carreta. Caso algum animal se machuque, alguma coisa, a gente carrega e leva para o acampamento para não judiar do animal. Porque a nossa preocupação também é muito, a nossa, do grupo todo, o bem-estar dos animais. Nossos animais, todos eles têm uma atenção especial, são bem cuidados. Como que foi a preparação, Gilberto, para a cavalgada? Porque não basta simplesmente dizer amanhã a gente vai cavalgar, pega o cavalo, monta e vai, né? Sim. Tem que ter toda uma preparação. Como que foi isso? Além da preparação do grupo, como o comandante Zebra estava descrevendo, falando também um pouquinho sobre a preparação do grupo, para você ter uma ideia, Paulo, até as refeições já estavam pré-determinadas do que seria. Hoje vai ser feijoada, amanhã vai ser churrasco, depois da manhã vai ser ovelha. É tão organizado o grupo que até isso é pré-estabelecido. Além de tudo, passaram bem, né? Muito bem. Não, exatamente. Como o Paulo falou, a preocupação primeira é com os nossos animais. A gente termina a cavalgada, cuida do animal e depois vai cuidar de si. Mas falando em preparação, muitos dos nossos cavaleiros, nós temos um grupo muito... existem empresários, funcionários, aposentados, e todos se programam já no início do ano para a cavalgada. Como a data já está estabelecida, que é sempre mais ou menos na metade de agosto, para ser feita esta geração e distribuição, para que chegue no início de setembro, nas 30 regiões, a nossa aqui é a 7ª, então nós já nos organizamos em planejar férias, folgas, com a família também. Olha, eu vou ficar 14 dias fora, no nosso trabalho. Então todos nós, diferentemente da função que exerça na sociedade, já se organiza para a cavalgada. O nosso saudoso José de Almeida, o seu Juca, ele dizia: as minhas férias são a cavalgada. Eu não gosto de ir para a praia, eu gosto da cavalgada. E isso ele trouxe para nós também este sentimento, que nós gostamos de estar em cavalgada. Não gostamos muito de ir para a praia, de ir para a serra. É claro que vamos com a família, mas estar em cavalgada é uma espécie de prioridade, né, Zebra? Prioridade. Então nós nos organizamos durante todo o ano para fazer a cavalgada e para principalmente representar bem, não só o grupo, mas a cidade de Passo Fundo, todos os que nós representamos. Afinal de contas são 42 municípios. Nós conduzimos a centelha para as festividades farroupilhas para 42 municípios e 104 entidades filiadas à 7ª região. Então nós fazemos toda uma preparação em casa, no trabalho,
com o cavalo, com tudo, para que tudo ocorra como ocorreu. E além de tudo, como você estava falando, é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Eu sempre digo que nós conduzimos a centelha com orgulho, respeito e responsabilidade. São 3 palavras que eu uso durante toda a cavalgada nas minhas falas. Porque nós chegamos em uma determinada cidade, às vezes quase sempre nós somos recebidos pelo prefeito da cidade. E aí sempre há uma solenidade, nós deixamos uma placa comemorando o evento, dizendo para aquele CTG que os cavaleiros do Planalto Médio passaram determinado dia ali naquela cidade, naquele CTG, com a centelha da Chama Crioula 2019. Então sempre existe uma fala do prefeito, do patrão, do comandante, e aí eu sempre repito esta ordem para mim e para o grupo: orgulho, respeito e responsabilidade. Para a gente encerrar, então, esse primeiro bloco, que nós temos outros cavaleiros que vão participar, então, na segunda etapa do programa, as despesas disso, os custos, são por conta de quem? Porque a gente tem a alimentação dos cavaleiros e dos cavalos, a gasolina da caminhonete, sim, do carro, da rede de apoio, enfim, isso tudo fica por conta de quem? Paula, funciona assim, ó, e não é pouca despesa, viu? Até o caminhão, a gente aluga um caminhão grandão, um caminhão baú. Isso aí assim, ó, nós temos caixinha em uma mensalidade dos cavaleiros todo o ano. Tem uma mensalidadezinha que a gente faz um caixa. E o resto é do bolso dos cavaleiros. A gente depois viu que ultrapassou aquele limite ali que a gente tinha de dinheiro em caixa, e depois o resto divide com os companheiros, os cavaleiros, e graças a Deus todo mundo puxa um pouquinho do bolso, que é suas férias, e a gente fecha os valores de nós. Não tem recurso de fora, os recursos são todos próprios dos cavaleiros. Certo. Só para a gente encerrar então, Pietro, quero ouvir de ti. Valeu a pena então? Valeu. Você faz um convite aí para que outras crianças participem no ano que vem? Faço, porque eles vão se sentir bem como eu, legal, fazer as férias andando a cavalo. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo então no Momento Cultural e no próximo bloco retornamos para falar mais sobre a Cavalgada da Chama Crioula 2019. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O Momento Cultural está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre a Cavalgada da Chama Crioula 2019. No bloco anterior nós tivemos então o patrão do grupo Cavaleiros do Planalto Médio, o Pietro, que é um dos mascotinhos do grupo, e também o comandante da cavalgada. Agora a gente vai dar sequência com outros 3 cavaleiros que participaram desta edição da Cavalgada da Chama Crioula. Aqui no estúdio também, então, o Marcelo Verceli, boa noite. Boa noite. O Gilberto Simor, boa noite, e o Edir Barbosa de Souza. Boa noite. Boa noite. Então eu separei para a gente iniciar essa segunda etapa do programa falando um pouco da história da cavalgada. Tudo começou em 2005, que foi lá em Viamão. Eu quero saber então, Marcelo, você apesar de ser bastante novo, você participou Sim. desde a primeira, né? Sim. Lá em Viamão, em 2005. Tu lembra como é que foi isso? Como é que foi essa cavalgada? Alguns fatos eu lembro ainda, como foi, eu era bem novo ainda, com o meu pai, junto com o cavaleiro Irajá. Uhum. Eu lembro que tinha bastante chuva na época, a cavalgada foi bastante fria. E eu não tenho muitos fatos que eu lembro exatos do que aconteceu, né? Mas é uma memória boa que eu tenho, que foi uma cavalgada bem boa, tirando a chuva, né? Intempéries do tempo.
Tirando a chuva e o frio, o resto foi tudo de acordo. Que idade que tu tinha em 2005? Em 2005 eu tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos. Mesma idade do Pietro, Isso. né? Que esteve no primeiro bloco. A gente tem aqui, então, nesse folder que foi elaborado pelo Grupo Cavaleiros do Planalto Médio, todas as cidades que foram feitas, da onde partiu, né, a cavalgada, todos os anos, e a distância. Tem, inclusive, uma que foi a Chuí, Isso. né? Que foi a mais longe, assim, É mais comprida. mais comprida. Foram 30 dias de cavalgada, né, Foram. Marcelo? Desses 30 dias aí foi 14 só de chuva. Nossa. Os primeiros 14 dias foi bem complicado, assim, em questão dos animais também, que ficou um pouco pesado, como o chão lá seria areia, né? Então ficou um pouco bem pesado para os cavalos e também o cavaleiro se judia um pouco por causa da chuva, né? Tem que usar a capa, daí acaba molhando muita roupa, então fica um pouco complicado. E além de tudo, o Marcelo participa desde a primeira com o mesmo cavalo também, né, Marcelo? Isso mesmo. Desde 2005 para cá, o meu cavalo não perdeu nenhuma, né? Então nós estamos fazendo 15 anos de companheirismo juntos aí. Gilberto, e para ti, como que foi essa experiência, então, de participar da cavalgada deste ano e, claro, das outras edições? Paula, muito bom, porque é um momento que tu se reúne com os amigos. Eu participo do grupo desde 2007, na cavalgada de Venâncio Aires. Né? Fui convidado pelo meu amigo Verseli para participar do grupo, então participo desde lá. Mas duas cavalgadas que foram boas para mim, Mostardas e essa cavalgada agora. Por quê? De Tenente Portela e de Mostardas nós não tivemos nem um dia de chuva. Né? Então é uma cavalgada boa. Tivemos muito frio nessa cavalgada. Né? Teve um dia que nós saímos de uma cidade e saímos, a maioria de camisa, e pegamos uma serração, que essa serração baixou 10 graus. Né? Então, assim, a turma que estava no apoio teve que correr para levar agasalho para a turma que estava vindo a cavalo. Né? Aquela turma que ia trocar na segunda etapa, que ia trocar na tarde, teve que ir lá acudir esse pessoal para poder se aquecer um pouco. Porque trocou assim de 10 graus em questão de 1 hora. Mas assim, foi uma cavalgada muito boa, é uma parceria muito grande, um grupo de mais de 40 pessoas, né, entre tratadores, entre o pessoal da cozinha, entre os pessoal que cavalga, né? Então é uma parceria muito boa entre todas essas pessoas. E tu vem conversando, tu vem de noite declamando, um cantando, e tu conhece as pessoas e nós temos um nível no nosso grupo que tem empresários, tem funcionários, como o patrão Beto disse, e naquele meio que nós ficamos é um entrelaçamento muito bom de amizade. Edir, para o senhor, qual foi a cavalgada mais marcante? A minha foi a do Chuí. Do Chuí, que foi a mais distante. Foi a mais distante, mas foi a mais marcante, porque a gente... eu queria fazer essa cavalgada, até então eu não era aposentado, então tinha cavalgadas que eu ia em partes ou talvez num apoio. E essa cavalgada, quando eu me aposentei, eu prometi para mim mesmo que essa de 825 quilômetros, que foi a do Chuí, eu queria fazer inteira. Então essa foi a mais marcante. As intempéries do tempo, tudo aquilo que a gente passou no trajeto, saindo do Chuí até 210 quilômetros por cima do asfalto, porque a gente não tinha condições de andar nas paralelas, que era a estrada de chão de areia, e muito caminhão, muito carro, a segurança também foi muito importante, o pessoal dando cobertura para nós. Então essa foi marcante, porque a gente era um desafio muito grande, né? Fazer uma das maiores cavalgadas do Chuí a Passo Fundo, sem que as coisas ficassem muito ruins. Dentro do padrão de cavalgada foi excelente, mas as intempéries do tempo, que nem disse o Marcelinho, foram cruéis com nós. Mas o homem no cavalo tem que ser superior ao tempo. Além de tudo, outro desafio é manter a chama acesa. Essa é uma curiosidade, claro, de quem está assistindo e minha. Como que vocês fazem para manter essa chama acesa durante toda a cavalgada? É sua responsabilidade, né?
comecei a fazer essa parte certo dia, alguém disse, vamos ter que fazer uma preparação com a chama que não apague. E aí, diante disso, me incumbiram uma parte de fazer com que essa chama não viesse a apagar. E porque chove, a nossa chama é aberta em cima. Então, para a gente ter uma ideia, a gente foi criando um pavio, foi criando uma parte de suporte de querosene que fizesse com que esse pavio ficasse sugando a querosene e podia até chover em cima que não apaga. Porque a quantidade de chuva que cai em cima, o fogo é superior, então não apaga. Vento, ela tem uma aba que não deixa também, ele pode até ficar tremulando, mas ele não apaga. Muitas pessoas na estrada perguntam para nós, mas e daí, como é que vocês fazem para você não apagar essa chama, esse vento, essa chuva? E isso foi desenvolvido através das cavalgadas. Claro que a gente também, no começo, a gente deu uma apanhada, porque apagava, tinha que acender, né? Tinha um lampião que a gente levava junto para manter a chama acesa e tal. Mas às vezes a gente tinha que fazer com que mantesse acesa essa chama diariamente, de noite, 24 horas, não podemos apagar a chama. Então fomos desenvolvendo esse lampião, esse pavio, com que hoje as perguntas são, que nem você me fez, são as mesmas. Como é que não apaga? Pois é. A gente desenvolveu, exatamente, a gente veio desenvolvendo nas cavalgadas. Então hoje mantemos acesa 24 horas. Certo. Bem, este ano, então, o destino foi Tenente Portela, mas de 2005 até agora, então, já passou por Viamão, São Gabriel, São Nicolau, São Leopoldo, São Lourenço do Sul e por aí vai. São várias cidades. Mas como que esses destinos, eles são definidos? Quem define isso? Como que a gente chega a essa conclusão? Tem uma definição, isso é pelo MTG. Né? Então, nós conversávamos com um dos conselheiros, que era o Tim, agora na cavalgada, nós cavalgando, e até 2040, né, patrão? 2040, está definido os locais onde que serão a chama gerada, a chama crioula. Essa chama crioula do ano que vem, 2020, vai ser em Canguçu. E depois, assim por diante, em 2024 vai ser em Passo Fundo. Né? Daí vai ter duas cidades agora, que é Canguçu e uma cidade por perto ali, e depois passa para a nossa região. Vai ser em Erechim, vai ser em outros lugares aí. Então eles já definiram, Lagoa Vermelha e tal, eles já definiram até 2040. Então, para 2024 será em Passo Fundo. E o ano que vem vai ser 450 quilômetros, mais ou menos, e que vai mais ou menos 20 dias, que vai ser em Canguçu. Então termina essa cavalgada, terminam os festejos deste ano, vocês já começam a se preparar para o ano que vem. Patrão Beto e o comandante Zebra já estão organizando a outra para o ano que vem, se for nós que for conduzir. E como o Marcelinho tinha dito a questão do Chuí, nós andamos uma semana numa reta, com chuva numa reta, em cima do asfalto numa reta. Tu só enxergava aquele trajeto da reta, não tinha uma curvinha, né? Então a gente sempre brinca, né? Saímos do Chuí com chuva em cima do asfalto e numa reta. Daí o pessoal, tá longe para chegar, quando terminar a reta, e essa reta aí, ele não chegava nunca. Foi bastante tempo, né? Foi bastante tempo. Bom, a chama então está aqui em Passo Fundo desde o dia 26. Dia 1º, então, ela foi entregue para a 7ª região, oficialmente. Mas o que acontece daqui para frente? Aqui para frente tem os cafés de chaleiras, né? Que estão os festejos farroupilhas. Então, o grupo também é convidado para participar de alguns eventos de café de chaleira. Dá um exemplo na UPF, também convido nós, o Industrial, Dom Felipe, alguns outros CTG que fazem a parte, que fazem o café de chaleira, né? Que convidam os cavaleiros para o Alto Médio para comparecer no evento deles. A gente tem, então, a fusão do Fogo da Pátria com a Chama Crioula no dia 7, dia da Independência, e aí no dia 8 já iniciam as rondas crioulas. A primeira ronda é no CTG Lalau Miranda e no dia 15 de setembro o Grupo Cultural e Tradicionalista Cavaleiros do Planalto Médio, então, serão os responsáveis pelas atividades. É isso então, Gilberto? Isso. Nós, mas nesse espaço de tempo, né, nós também vamos a São Roque, né, que é uma tradicional, nós ir a São Roque, levar a chama.
E depois dessa fusão, nós também participamos de vários cafés de chaleira, né? Levando a chama onde que nós somos convidados. E no dia 15 nós estaremos fazendo o nosso café de chaleira, que é um dos cafés de chaleiras que reúne mais gente em Passo Fundo. Nós sempre servimos acima de 1.000 pessoas o nosso café de chaleira. E para esse ano também nós estaremos esperando toda essa gauchada aqui de Passo Fundo e as pessoas que gostam do tradicionalismo para que se façam presente no nosso café de chaleira. E Dira? Também a gente faz esse café no intuito assim de ajudar aqueles que não têm oportunidade de entrar na Semana Farroupilha e nesse dia eles botam as suas pilchas e vão lá também. Então a intenção também é de movimentar o tradicionalismo, né, nas entidades. E quando nos pede para nós levar a chama, a gente prontamente arrumamos os cavaleiros e estamos levando a chama para tal café de chaleira, para outro café de chaleira. Esse é o intuito da gente ajudar, além de nós trazermos essa centelha que veio de Tenente Portela, nós também temos que ter a parte de ajuda a essas entidades, que nem CTGs. Então a gente faz essa parte, digamos assim, de bom coração, de bom grado, porque a gente veio de lá até aqui, não custa também a gente fazer essa parte de levar no CTG, o outro vem buscar, a gente sempre está ajudando essa parte. Vamos levar a chama para tal lugar, vamos lá nos cavaleiros, vamos pegar essa chama, vamos levar para tal lugar. Isso aí a gente conversa entre nós e cada um no tempo que tem, que nem os mais aposentados, que já não tem mais assim um compromisso, você reúne lá 4, 5 cavaleiros e leva a chama, não tem problema. Na universidade a gente já levou várias vezes, vários anos a gente já levou lá o café de chaleira deles. Não tinha problema nenhum, a gente atravessa a cidade, vai levar lá. Com maior gosto. Paulo, uma das coisas que os cavaleiros fazem também nessa condução da chama crioula, quando nós chegamos em alguma cidade, chegamos nas cidades, né, nós primamos por chegar em alguma escola onde que vai 2, 3 ou 4 cavaleiros lá, se reúne lá com a criançada, com os alunos, juventude, e diz o porquê que nós estamos carregando a chama crioula e qual é o motivo principal da chama crioula, né? Então nós também fizemos essa parte cultural para esparramar o nosso Rio Grande e o tradicionalismo. E essa chama crioula que sai de vários lugares é uma trança. Nós vinha comentando, até eu comentava com o próprio Tim, que ele vinha fazendo as músicas. Eu digo, então faça uma música que a chama crioula trança o Rio Grande do Sul, né, nesse dia, né? Porque sai 30 regiões tradicionalistas de todo o nosso Rio Grande do Sul, sai de um lugar só, e daí ela vai se tramando. A gente encontra às vezes um grupo de cavaleiros numa cidade, encontra um grupo de cavaleiros em outra cidade. Então é uma trança que a chama crioula faz no Rio Grande do Sul. Pegando um pouquinho ali do que o Gilberto falou, tem o pessoal que cavalgou conosco na 11ª região, que é de Bento Gonçalves ali. Ele fez uma maioria da parte conosco, que é o trajeto deles também. Então eles nos acompanharam junto até, como o Gilberto falou, uma trança, até a trança dele pegar outro rumo. Tiveram uma companhia. Isso. Tem uma parte importante, nós também temos que ter nossa recreação, né? E aí à noite, na chegada ou ao meio-dia, sempre tem um gaiteiro, a gente arruma lá, o pessoal diz, eu vou lá tocar para os cavaleiros do Alto Médio, vamos tocar uma gaita. E aí a gente começa a fazer aquela parte de interação sobre, vamos dar uma relaxada, né? Porque outro dia a gente vai ser de novo. Aí tem as poesias, nos colégios às vezes nos pedem fazer uma poesia. Então a gente vai fazendo essa parte assim para descontrair. E à noite também, já tivemos presença de artistas lá que estiveram com nós na saída, né? O César Oliveira, o Rogério Melo estavam lá no acendimento. E essa parte nos ajuda também, porque no outro dia a gente recarrega as baterias ali e vai de novo. Porque tem que sair cedo no dia seguinte. Muito cedo. Tem que sair cedo. E a gente conversava aqui também no intervalo que, além de tudo, além dessa preparação dos cavaleiros, os cavalos também precisam ser preparados e eles também sentem muito nos 3 primeiros dias, né? Depois eles já entram no ritmo. Já dá uma alinhada. O cavalo fica meio tenso, né? Como o cavalo, o acendimento foi no sábado, o pessoal com o cavalo já foi na quarta-feira, então ele ficou de quarta a sábado parado lá,
pendurado, né? Sem cocheira, então ele fica tenso, né? Mas tem capa, tem proteção, mas o animal ele fica tenso, ele quer se mexer, né? Ele quer se movimentar bastante, então fica um pouco paradinho lá, mas depois ele já alinha. Os 3 primeiros dias é meio tenso pro cavalo e pro cavaleiro também, que é aquela ansiedade, né? De já pegar o trecho, de pegar aí a chama e já partir o Rio Grande, pata e cavalo. Bom, a gente está chegando ao fim, então, do Momento Cultural sobre a Chama Crioula 2019, mas eu quero deixar um espaço para vocês fazerem as considerações finais e falarem um pouquinho desse símbolo do Rio Grande do Sul, símbolo do tradicionalismo, que é a Chama Crioula. Posso começar por ti, então, Gilberto? Pode. A gente fica muito feliz, né? Eu, desde criança, eu lido com o tradicionalismo. E eu fico muito feliz porque assim, o Verceli, por exemplo, cavalga com os 2 filhos dele. E eu, nessas últimas cavalgadas, também tive o prazer de cavalgar com meu filho, né? Então é uma integração grande e que, se Deus quiser, para frente, o Pietro cavalga com o pai dele, né? Então, para nós, assim, é muito gratificante essa parte de tu estar lá com teus filhos, levando essa chama da nossa tradição, nosso orgulho do Rio Grande do Sul. Marcelo. Bom, como o Simar falou, eu cavalguei todas as cavalgadas da Chama Crioula, né? Então são desde Viamão a Tenente Portela, só não fiz inteira de Itaqui. Itaqui tive um interpéries ali e não consegui fazer inteira. Mas como o Simar falou ali, que eu tenho uma honra de cavalgar com meu irmão e com meu pai junto, né? E esse ano foi o primeiro ano que nós não passamos o Dia dos Pais na cavalgada, que foi foi a data anterior, né? Então foi um pouco diferente, que nós estávamos acostumados na cavalgada dar o Dia dos Pais com os outros cavaleiros que são pai também, então tem esse marcante aí para mim. Edir, para encerrar. Quando a gente passa pelas estradas e a gente vê pessoas batendo palma, saindo para fora e nos apoiando, como tem aqueles que também não gostam muito, né? Que eles dizem, esses homens de calça larga, que andam por aí sem trabalhar, estão fazendo o quê? Qual é o símbolo que eles estão levando, que é tão... Mas para nós aqui, isso é um símbolo que nós temos que... Está aceso aqui, na nossa consciência está aceso aqui. Se o fulano não gostou, coisa parecida assim, não nos apoiou, não tem problema. O importante é que dentro de cada gaúcho, em cima do cavalo, independente de cargo ou função, todos somos iguais e gostamos dessa chama que arde aqui, É isso, é o que dá-nos força para nós fazer todos os anos essas cavalgadas. Com essa bela mensagem, então, a gente encerra o Momento Cultural de hoje, que tratou, então, da Chama Crioula 2019. Obrigada pela sua companhia, obrigada a vocês pela participação. Obrigado. Pessoal que participou no primeiro bloco, obrigada mais uma vez. E uma ótima noite. Até a próxima semana.